Podem assentar-se, meus queridos, minhas queridas, abram suas Bíblias. No segundo livro de Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis de Israel, capítulo 4, a partir do versículo 1. Que o teu coração esteja aberto para ouvir o Senhor falar com você. Amém? É muito bom estarmos aqui. É muito bom estarmos aqui, meus irmãos. Segunda Reis 4, do 1 ao 7. Está quase que no meio da sua Bíblia aí. Se você está se habituando com a Bíblia, pode acontecer, né? Da pessoa está começando a vir na casa do Senhor agora. Esses dias conversei com uma moça. Ela era o segundo culto dela, gente. Segundo culto, com a Bíblia abraçada assim na Bíblia, né? E pouquíssimo conhecimento. E é normal isso, né? Eu quando comecei também não sabia nem onde ficava o Gênesis, né? Então a gente vai ensinando as pessoas a como ler a Bíblia em espírito de oração, né? Então existe um índice na Bíblia, um sumário. Você vai lá no começo da Bíblia, e lá estão todos os livros, a página, aí você vai lá e acha com maior facilidade. Amém? Segundo Reis 4, do 1 ao 7, diz assim a palavra do Senhor. Certa mulher que era viúva de um dos membros de um grupo de profetas, foi falar com Eliseu e disse: o meu marido morreu. Como o Senhor sabe, ele era um homem que temia a Deus, o Senhor. Mas agora, um homem a quem ele devia dinheiro, veio para levar os meus 2 filhos, a fim de serem escravos, como pagamento da dívida. Eliseu perguntou: o que posso fazer por você? Diga, o que é o que você tem em casa? Não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. Eliseu disse: vá pedir que os seus vizinhos lhe emprestem muitas vasilhas vazias. Depois você e os seus filhos entrem em casa, fechem a porta e comecem a derramar azeite nas vasilhas. E vão pondo de lado as que forem ficando cheias. Então a mulher foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou os seus filhos, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela perguntou se havia mais alguma. Essa foi a última, respondeu um dos seus filhos. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse: venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo. Palavra de Deus ao nosso coração, amém? Aqui nós temos a história da família de uma viúva que passou a enfrentar uma dura crise quando seu marido morreu. Crise de todo tipo. Crise, primeiramente emocional, psicológica, porque perder um marido naquela época, se tornar viúva, era uma situação muito difícil. Primeiro, a dor do luto, da perda de uma pessoa que tanto amamos, que tanto prezamos, que tanto necessitamos. Depois, uma crise de ordem financeira, porque o marido deixou uma dívida para a mulher pagar, né? Deixou uma dívida. Então a gente tem que pensar nisso, né? Você que é o arrimo da família aí, você tem que parar para pensar nisso. Se você partir agora, o que você vai deixar além das memórias, né? Além do legado, né? Que você deixe as coisas em ordem, viu? Ó, seguro de vida é um seguro barato. Tem muitos corretores aqui na igreja, eu posso indicar um para você. E o seguro de vida é baratinho e ajuda muito. Se um dia não vai acontecer, né? Quando o Senhor te chamar para morar com Ele. Então aquela mulher ficou com uma dívida para pagar. E os credores bateram a porta da casa daquela mulher e disse: olha, nós vamos levar os seus filhos como escravos, como forma de pagamento. Essa era a situação. Ela entrou em desespero, é óbvio.
eu vou fazer agora da minha vida? É o que acontece, gente, quando uma crise desse tamanho se abate a vida de alguém. Uma doença grave, uma morte de uma pessoa importante da família. As coisas mudam completamente. Além da dor, do sofrimento, além da saudade, não é? Tudo muda, sabe? A rotina familiar muda, a dinâmica familiar muda, o padrão de vida muda, tudo muda. É realmente um golpe muito grande. E era isso que aquela mulher estava vivenciando. Mas vamos falar um pouquinho desse marido. Olha só o que ela disse para o profeta, que na verdade ele já sabia, mas que para nós é uma informações importantes. Primeiro, ela fala que o seu marido era um dos discípulos. Ele fala, olha, ela fala para o Eliseu, olha, ele era um discípulo teu, discípulo dos profetas. Havia uma espécie de, iniciada por Elias, né, e por Eliseu, uma escola de profetas. E este homem que morreu era uma espécie de um discípulo, de alguém que estava sendo preparado para o ministério profético, ou seja, era um profeta, né? Ela também disse que ele era servo do Eliseu. Se era servo do Eliseu, que era servo de Deus, então ele também era um servo de Deus, né? E ela disse mais, ela disse, olha, o meu marido, ele temia o Senhor. Ele não era bom administrador, né? Mas temia o Senhor, temia Deus. Então veja que era um profeta, que era servo de Deus e que temia o Senhor, né? E aquele homem deixou uma dívida para a sua mulher pagar com a morte dele. A morte não estava no script da vida, como não está no script da vida de nenhum de nós. Então esse homem era um homem apegado ao Senhor, à obra de Deus, e ele faleceu e deixou a mulher naquela situação difícil. Era uma adversidade que ela estava enfrentando. E nessa história nós aprendemos com esta mulher, com Eliseu e com Deus sobretudo, como que nós podemos prosperar na adversidade, como que nós podemos lidar com a adversidade de uma forma em que Deus, Ele vai dirigir a situação e que nós vamos ser abençoados por Ele. Nós estamos saindo de uma pandemia, mas ainda nós sentimos os efeitos dela, de muitas formas, né? Nós temos pessoas queridas da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa família, amigos, que perderam pessoas queridas pelo vírus, né? Pessoas que morreram, que não foi pelo vírus, mas por outras situações. Gente que perdeu o emprego, gente que teve que buscar uma solução diferente para continuar tocando a vida, né? Estamos saindo da pandemia, mas a gente está sentindo ainda os efeitos dela. A economia do país está difícil, você sabe disso, né? A gente está vivendo um momento difícil no nosso país, um momento muito complicado, em que existe também uma guerra espiritual. Agora essa semana um ministro proibiu a evangelização de tribos indígenas, né? Alguém vai dizer que isso não é uma perseguição religiosa? Alguém vai dizer que isto não é uma atitude, né, até inconstitucional, de ir e vir, de liberdade de expressão? Então, alguma coisa estranha está acontecendo no nosso país, que não é só política, ela é espiritual também. Então a gente tem que orar e clamar ao Senhor. Mas o que eu quero trazer para você nesta manhã é esta lição, que é as lições que essa história traz para nós. Todos nós enfrentamos adversidades, situações difíceis. E aquela mulher estava enfrentando uma situação muito difícil. O que ela fez? Primeiro, ela pediu conselho. Repita comigo, pediu conselho. Pedir conselho, gente, no momento de crise é uma atitude sábia. Diz Provérbios 12:15, o livro da sabedoria: o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Então é sábio pedir conselho, né? Mas veja que ela não pediu conselho para qualquer pessoa. Ela foi buscar conselho com um homem de Deus.
Ela não pediu conselho para o primeiro que apareceu na frente dela. Ela foi pedir conselho para alguém que andava com o Senhor. Você está entendendo? Porque quando a gente enfrenta uma crise, irmãos, como dessa mulher, a gente fica desnorteado, né? A pessoa fica desnorteada, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe qual o primeiro passo a ser dado. É por isso que quando você vai aconselhar alguém, se você não sabe aconselhar, não diga nada. Encaminhe a pessoa para quem sabe fazer isso. E quanto mais grave a situação, um conselho errado que você pode dar pode piorar a situação da pessoa. Porque a pessoa que está enfrentando uma crise, ela está num estado de sofrimento muito grande e num estado de confusão mental. A pessoa não está pensando direito, ela não está raciocinando direito. Um evento pós-traumático, a pessoa não está pensando direito. Uma coisa muito grave aconteceu. Um acidente, uma perda, uma violência sofrida. A pessoa não está pensando. Então ela precisa de que alguém de fora ajude essa pessoa a pensar. Então por isso que o livro de Provérbios diz que o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Mas a gente não pode receber conselhos de qualquer pessoa, tá? A gente não pode fazer isso. Não é para qualquer um que podemos pedir conselhos, né? Os nossos conselheiros devem ser pessoas, primeiro, que nós confiamos. Segundo, pessoas que andam com Deus. Terceiro, pessoas sábias e maduras. Pessoas que você confia. Não precisa ser necessariamente o pastor da igreja. Há irmãos sábios na comunidade cristã, no corpo de Cristo, que podem fazer isso. Gente que tem experiência de vida. Infelizmente, irmãos, a nossa sociedade não valoriza os idosos, né? E nós temos que valorizar os idosos. Os idosos têm muitas coisas para nos ensinar, né? A sabedoria, a maturidade, né? Então, ouvir ou desprezar os conselhos, a Bíblia também diz, o próprio livro de Provérbios, né? Se Provérbios diz que ouvir conselhos é sábio, Provérbios também diz que não ouvi-los, né, pode nos levar à derrota, nos levar a um destino não muito positivo na nossa vida. Olha o que diz Provérbios 11:14: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos a segurança. O paralelismo aí, né, da poesia hebraica, né? Sempre mostrando os dois pontos de uma questão. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança, né? E Provérbios 15:22: quando não há conselhos, os planos se dispersam, mas havendo muitos conselheiros, eles se firmam. Aí eu me lembro de Roboão, né? Roboão, que era filho de Salomão, que foi um dos principais propagadores dos provérbios nos seus dias. Muitos provérbios que nós temos no livro de Provérbios, não todos, mas a maioria deles, grande parte deles, foi composta por Salomão. E o filho do Salomão, o Roboão, não seguiu esses conselhos do seu pai. Quando ele assumiu o reino, ele foi pedir conselho para quem? Quando o povo estava reclamando sobre os impostos, estavam altos demais, né? Que o pai dele, o próprio Salomão, já estava cobrando para construir todo aquele império luxuoso, né? O Roboão, ele ouviu conselhos dos sábios, dos mais velhos, dos mais idosos, e ele ouviu o conselho dos seus amigos, né, que cresceram com ele, né? Os playboys do reino, né, a rapaziada com que ele andava de Ferrari, andava de BMW, andava com a Porsche, né? Aqueles camelos mais potentes da época. E aquela molecada que cresceu com ele, ele ouviu o conselho da molecada, não ouviu o conselho dos mais sábios. Resultado, o reino se dividiu e nunca mais voltou a ser um reino unido de 12 tribos, por causa de um conselho errado que a pessoa acatou. Está vivendo crise? Busque conselho de pessoas sábias. E ao ouvir o conselho de pessoas sábias, leve a Deus em oração. E se Deus der aquela direção, siga naquela direção. Amém? Em segundo lugar, aquela mulher, ela obedeceu. É o que eu acabei de falar, ela ouviu o conselho e ela obedeceu.
Até porque aquele conselho, aquela orientação do Eliseu, pega as vasilhas lá das suas vizinhas e vai enchendo com o azeite, um pouquinho do azeite que você tem, você vai enchendo todas as vasilhas que você conseguir. Aquilo era um conselho que vinha de Deus, porque aquilo não tinha lógica, gente. Aquilo não tinha lógica nenhuma. Então, primeiro, não era apenas um conselho racional, era um conselho que tinha como origem uma revelação de Deus, uma revelação do Senhor. Então havia algo espiritual ali naquele conselho, né? E ela obedeceu aquele conselho, por mais irracional que parecesse, e realmente era irracional, né? Porque às vezes as coisas espirituais estão alinhadas com a racionalidade, né? Como Paulo fala em Romanos 12, né? Ele fala do nosso culto racional. É quando oferecemos a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo diz que esse é o nosso culto racional. Às vezes a racionalidade está alinhada com a espiritualidade, mas nem sempre, né? Como no caso aqui desta experiência desta mulher. Então, ela obedeceu, ela fez exatamente como Deus havia orientado através do profeta Eliseu. Ela foi batendo na porta das suas vizinhas e disse: olha, me empresta aí algumas vasilhas, eu preciso de algumas vasilhas. E certamente as mulheres são curiosas, né? Imagino as mulheres perguntando: mas para que você quer? Para que você quer essas vasilhas? Eu não sei se ela explicou. Eu acredito que a coisa era tão maluca que acho que ela não teve coragem. Ela teve coragem de fazer, mas não teve coragem de explicar, eu acho, né? Imagino que ela dizia assim: vou fazer um negócio lá em casa, depois eu te falo. O fato é que ela obedeceu o Senhor. Então, ela não somente foi na vizinhança, mas como ela não somente fez isso, mas ela também entrou em casa, fechou a porta. Porque tem coisa, gente, que a gente tem que fazer de porta fechada, sabe? Tem coisa que você tem que fazer sem fazer muito estardalhaço. Porque tem a hora do estardalhaço, tem a hora da porta fechada. Então era a hora da porta fechada. E ela fechou a porta porque era algo dela com Deus, dela com os filhos. Era uma experiência que ela ia viver, dela com Deus. E ela então fez isso. Ela foi enchendo vasilha por vasilha. E eu fico imaginando o olho daquela mulher, né, arregalado, os filhos: mãe, está acontecendo um negócio aqui de doido, né? As vasilhas estão sendo cheias com esse pouquinho de azeite aqui, está acontecendo algo sobrenatural, né? E ela então obedeceu. Diz o versículo 5, né, que nós lemos, que ela foi para casa com os filhos, fechou a porta, pegou o pequeno jarro de azeite e começou a derramar o azeite nas vasilhas, conforme os seus filhos iam trazendo. O que nós aprendemos aqui? Que nós temos que obedecer, gente, a Deus na adversidade. Temos que obedecer a Deus no meio das nossas lutas. Você pode usar a metáfora que você quiser para descrever, para se enxergar na sua adversidade. Você pode usar a metáfora da tempestade, do deserto, do vale, da fornalha, da cova dos leões, né? Não importa a metáfora que a gente utilize, não importa onde estejamos, qual metáfora a gente se encontra, que a gente se vê. Na realidade da adversidade, nós temos que continuar obedecendo o Senhor. Por que eu digo isso, gente? Porque há irmãos que na hora da luta, eles ficam desanimados. Para que eu vou obedecer o Senhor? Como que se Deus devesse algo para nós, gente? Como se Deus estivesse devendo algo para a gente. Deus está me deixando passar por isso, então agora também não vou obedecer Ele. Também não vou fazer isso para Deus, também não vou orar, também não vou ler Bíblia, não vou na igreja, não vou dizimar, né? Essa é a pior atitude que você pode ter, irmão. Essa é a pior atitude que você pode ter, porque ela não agrada a Deus, te afasta do Senhor, e só revela imaturidade espiritual, e falta de fé, falta de confiança, de obediência, de maturidade cristã, né? Então tem muita gente assim, fazendo isso com o Senhor. Mas olha o que Jesus diz em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Jesus está dizendo
aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Jesus não está colocando circunstância, Ele não está colocando condição. Aquele que guarda os mandamentos do Senhor, os mandamentos de Jesus, ama-os, está demonstrando que ama o Senhor. E isso em qualquer circunstância da vida, em qualquer momento da vida, em qualquer fase da vida. E olha o que acontece, gente. Jesus está dizendo: eu vou me manifestar a Ele, eu vou me manifestar a essa pessoa. De que forma que Jesus se manifesta em nós? Nos enchendo com a vida do Espírito, nos guiando, falando com a gente, nos orientando, estando ao nosso lado, segurando na nossa mão, nos fortalecendo, nos ajudando na caminhada. Agora o que acontece com o crente turrão, mimado, como diz o seu Marco Coelho, o crente chupetinha? Faz bico para Deus, faz bico para o Senhor na hora da luta. Como que Jesus vai se manifestar na vida desse sujeito, irmão? A pessoa está entristecendo o Espírito Santo, está se afastando do Senhor, só piora a situação que já não é boa. Então nós temos que aprender com essa mulher. Ela obedeceu na adversidade, ela obedeceu um conselho do Senhor, ela fez exatamente, tintim por tintim, o que Deus havia orientado a ela. Terceira coisa que essa mulher fez, gente, ela trabalhou. Fala, repita comigo, ela trabalhou. Ela trabalhou exatamente como Eliseu havia ordenado. Fechou a porta e foi lá fazer o trabalho de derramar aquela pequena porção de azeite que ela tinha em todas aquelas vasilhas que ela tinha conseguido. O trabalho, a gente tem que continuar ativo, em movimento. A gente não pode parar. Eu sei que às vezes dá vontade de parar, não dá? Quem nunca falou aquela famosa frase, né? Estou com vontade de jogar tudo para o alto e sumir, né? De sair correndo, né? Às vezes as mulheres falam isso, né? Para o marido, para os filhos: vou deixar vocês aqui, vou ficar 15 dias fora, vocês vão ver o que é bom, né? Ela tem vontade, mas não tem coragem, graças a Deus, né? Porque senão a nossa vida ficaria difícil, né? Então às vezes a gente quer fazer isso, jogar tudo para o alto, sair correndo, abandonar tudo. E às vezes essa não é uma atitude sábia. Às vezes a gente tem que parar, às vezes as pausas são importantes, mas a gente tem que saber fazer isso, sem detonar a nossa vida, né? Às vezes a gente tem que parar para descansar, a gente tem que parar para renovar as energias, as forças. Como diz o livro de Eclesiastes, o lenhador ele tem que parar para amolar o machado. O que é parar para amolar o machado? O que significa isso? É a pessoa parar para se reciclar, para aprender coisas novas, para descansar, para renovar as energias. Porque se o lenhador ele não para alinhar o machado, aquele machado ele vai ficar, ele vai cortar a árvore, a lenha, mas com maior dificuldade. Ele não vai parar a produtividade, só que vai ser um trabalho mais difícil, mais desgastante, né? Então parar para afiar o machado é isso, para amolar o machado é isso. Às vezes nós precisamos pausar, mas a gente tem que fazer isso com sabedoria, não é detonando todo mundo, abandonando tudo, né? Machucando, ferindo as pessoas e a gente mesmo e o nosso relacionamento com Deus. Deus é trabalhador, Jesus é trabalhador. Olha o que Jesus disse, João 5,17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho, vocês já ouviram isso, é no dicionário, né? Então nos momentos de adversidade nós não podemos desanimar naquilo que estamos fazendo, que temos uma responsabilidade. E quando eu falo de trabalho, eu não estou falando só de profissão, estou falando de profissão também. Eu não estou falando só daquele lugar que você vai, bate cartão, ou o seu negócio. Agora muita gente home office, né? Você abre o computador lá da sua casa e vamos trabalhar. Eu não estou falando só desse tipo de trabalho, eu estou falando também do trabalho doméstico. O trabalho doméstico também é um trabalho, e é um trabalho difícil. Eu estou falando também do trabalho que fazemos para Deus na obra do Senhor, os ministérios que exercemos na casa do Senhor. Então o que acontece, gente? Muitas pessoas quando enfrentam crises, e isso é compreensível, às vezes a pessoa tem que parar mesmo, ela tem que
mas é uma pausa para o descanso, para revitalizar as energias, as forças. Mas muita gente não faz isso com sabedoria. Tem muita gente que realmente abandona tudo, não faz mais as coisas. Tem gente que fica tão revoltada da vida: tá bom, agora eu não vou fazer mais nada em casa, e as coisas vão se empilhando, né? A roupa, a louça, e quando a casa vira esse caos doméstico, aquilo que você vê no exterior é apenas o sinal da bagunça que está no interior da pessoa, né? Porque tem gente que infelizmente entra por um caminho, e isso é algo que requer até um tratamento, porque a pessoa está demonstrando que ela pode estar vivenciando um episódio, um processo depressivo, né? Então muita gente vai deixando de fazer as coisas que são a sua responsabilidade, no trabalho, em casa, às vezes na igreja, né? E às vezes na igreja eu até prefiro que a pessoa não trabalhe na obra do Senhor. Ele vai se cuidar primeiro, se cuida, mas não desista de servir ao Senhor. Dá um tempo, vai se cuidar, vai se tratar, vai buscar o Senhor. Porque ministério, gente, não é atividade terapêutica, hein? Porque tem muita gente que tem um ministério na vida como uma atividade terapêutica. Tudo na vida dela está dando errado, ela não é reconhecida em lugar nenhum, mas na igreja tem um título, tem um cargo, tem uma patente, a pessoa é reconhecida, é um líder, e se aquilo for tirado dela, é o fim. O ministério não é para isso, gente. Ministério não é para você se sentir bem. O ministério não é para você. Você tem que se sentir bem naquilo que você faz, é óbvio. Você tem que amar o que você faz para Deus, e fazer com amor, com paixão, com alegria, com sacrifício, com renúncia. E você tem que gostar, amar do que você faz na obra de Deus. Mas não é para você se sentir bem o ministério. Não é uma atividade terapêutica o ministério. O ministério é para você servir a Deus e as pessoas. Ponto. E crescer, né, com isso que você faz para Deus e para as pessoas. E já aconteceu muitas vezes, né, da gente aconselhar alguns obreiros e líderes: olha, dá um tempo, descansa, renova as forças, depois você volta. Isso é saudável. O que a pessoa não pode é desistir, né? Como Pedro, né? Vou pescar, esse negócio de ser apóstolo, pescador de homens, esse negócio não dá certo, não. Já traí Jesus, já falei um monte de besteira, um monte de bobagem, prometi para Jesus que ia para a cruz, neguei ele, disse que não conhecia, foi uma vergonha, papelão, eu não penso para falar, o que me vem à mente eu já saio soltando. O meu negócio é ser pescador mesmo. E aí Jesus apareceu para ele naquele dia e disse: olha, Pedro, eu te chamei para ser pastor, pastoreia as minhas ovelhas. E que lindo, né? Aquele encontro de Pedro com Jesus na praia, né? Então, gente, é isso. Aquela mulher foi trabalhar. Ela poderia falar assim para o Eliseu: mas eu não estou bem emocionalmente para isso. Mas eu não estou legal. Mas eu poderia dar um monte de desculpas. Mas você vai mandar alguém para me ajudar? Como que vai ser isso? Não, ela foi fazer o negócio, botou a mão na massa, arregaçou as mangas, foi fazer. E se Deus mandou ela fazer, é porque ela tinha condição para fazer. Porque Deus não vai mandar você fazer uma coisa que você não dá conta, certo? Se Deus mandou ela fazer, porque Deus sabia que ela tinha condições mentais, emocionais, psicológicas, espirituais, físicas para fazer. E ela foi e arregaçou as mangas e fez o que Deus tinha ordenado. Vamos lembrar de Neemias? Neemias estava lá, na reconstrução do templo em Jerusalém. E aí os inimigos dos judeus foram mandar um recado para o Neemias, né? Vem aqui conversar com a gente quer bater um papo com você, vamos conversar. E Neemias sabia que aquilo era uma cilada, era uma armadilha para tirarem a vida dele. E aí qual foi a resposta que o Neemias deu para aqueles homens? Faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra? Estou trabalhando, não posso parar. Tenho um foco, tenho uma meta, tenho um objetivo, tenho um propósito para o qual Deus me chamou. Eu não posso parar essa obra. Neemias prosperou na adversidade porque ele não desistiu. Ele não perdeu o foco do trabalho. Ele confiou em Deus e recebeu a vitória, como aquela mulher
ela foi para o trabalho que Deus havia dado para ela. Em quarto lugar, aquela mulher, ela prosperou na adversidade porque ela prestou contas. Repita comigo, ela prestou contas. O que aconteceu após todas aquelas vasilhas estarem cheias de azeite? Versículo 7, uma frase curta. Ela foi e contou ao profeta Eliseu. Ela prestou contas do seu trabalho. Vivemos numa sociedade, irmãos, do não compromisso. Você concorda comigo? Vivemos numa sociedade em que o compromisso é não ter compromisso com nada. Tem alguns termos para isso, né? Vivemos numa sociedade fluida, complexa, chamado mundo VUCA, né? De volatilidade, de mundo líquido, onde os valores estão se desfazendo. Mas a gente somos filhos de Deus, temos a palavra de Deus, a nossa vida é regida pelos valores e princípios do Senhor. A gente não pode se contaminar por esse mundo em que vivemos nele, em que nós estamos nele. Como Jesus disse para o Pai na sua oração em João 17: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Guarda-os para que nenhum deles se perca. E é muito interessante e espantoso quando a gente vê alguns cristãos sendo levados por ideias que são totalmente contrárias aos valores absolutos da palavra do Senhor. É algo realmente impressionante. A gente sabe até de casal crente que botou filho no mundo e está falando o seguinte: não, meu filho vai decidir se ele vai querer ser homem ou mulher. Crente com essa ideia. E não existe psicologia séria que apoie uma coisa dessa. Porque filho, você precisa ensinar o caminho. Filho, você precisa mostrar os limites. Filho, é responsabilidade dos pais ajudar o filho na sua formação do caráter, da personalidade, dos princípios, dos valores. Então não tem esse negócio de você botar filho no mundo. Você, meu filho decide o que vai ser. Ele decide a roupa que vai vestir, se vai ser roupa de menino, de menina, é ele que decide. Ele vai decidir o nome que ele vai dar para ele. Ele vai decidir tudo. Vai, cria um filho assim. Cria um filho desse jeito aí. Não há texto bíblico, nem ciência do comportamento e educação infantil que apoie uma coisa dessa. Isso não existe. Então, meus irmãos, por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa sociedade está formando pessoas para não terem compromisso com nada. Para não terem compromisso com nada e com ninguém. A gente vê um pouco disso até na vivência de igreja, irmãos. As pessoas entram e saem de uma igreja, entram sem dizer olá, cheguei, quero ser membro, e saem sem dizer, olha, estou indo embora, estou indo para outro lugar. Raríssimas vezes um crente nos procura, um irmão que se tornou membro, diz, olha pastor, estou indo para uma outra igreja, porque acho que lá eu vou ser mais abençoado, né? Nós temos que levar a sério, irmãos, os compromissos que fazemos, as alianças que fazemos, as alianças familiares do casamento, as alianças entre pais e filhos, filhos e pais, as alianças que fazemos com a igreja do Senhor, as alianças que fazemos com o próprio Deus, porque, aliás, a salvação é uma aliança. Jesus disse, olha, este sangue que eu vou derramar na cruz, é por meio do meu sangue que o meu Pai fará uma aliança com vocês. Vivemos numa sociedade cujo compromisso é não ter compromisso. As pessoas querem que Deus seja fiel com elas, querem o melhor de Deus, mas vivem uma vida como que se nunca terão que prestar contas a Deus.
Você conhece gente assim? A pessoa que é o melhor de Deus, que é o melhor do céu, o melhor do reino, mas elas querem também viver como se nunca terão que prestar contas a Deus. Aí a coisa não bate, a coisa não cola, não vai dar certo isso, né? Então, você quer prosperar na adversidade? Haja com honestidade, haja com integridade, preste contas a quem é devido, e Deus te prosperará. Olha o que diz Provérbios 11:1: balança enganosa é a abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aquela mulher podia ter pensado assim: olha, eu fiz todo o trabalho, eu e meus filhos fizemos todo o trabalho, fechei a porta, ninguém viu o que aconteceu. Por que eu preciso falar com o profeta? Ela foi prestar contas. Olha, deu certo, eu fiz exatamente como você me falou. E em último lugar, ela prosperou na adversidade, porque ela creu e confiou em Deus. Repita comigo: creu e confiou em Deus. Ela poderia ter questionado: mas como é que eu vou encher essas vasilhas com apenas uma botija de azeite? Ela poderia ter questionado, falei, era algo irracional, mas ela não se preocupou com isso, ela apenas creu e ela confiou na palavra do Senhor. É assim que Deus age em nossas vidas, quando nós confiamos na palavra dEle, quando nós seguimos as suas orientações, quando obedecemos os seus mandamentos, quando estamos enfrentando uma crise em que a gente se percebe carentes de algumas coisas. E quando eu falo carentes, estou falando de coisas materiais mesmo, e também pode ser carência emocional, pode ser também, mas quando a gente se percebe, olha, tem algumas coisas faltando, e a gente não sabe como, que recursos a gente vai usar para que a nossa vida volte de novo nos trilhos, né? Então a gente tem que olhar para a Bíblia e nos lembrar dos muitos exemplos que nós temos, de como Deus usou o pouco que os seus servos e servas tinham nas mãos, para trazer vitória, para trazer bênção, para trazer livramento. Vamos lembrar de Davi? Como que Davi venceu Golias? Foi com a armadura do rei Saul? Não, foi com uma pedra que ele pegou lá no riacho, no ribeiro, porque o que Davi sabia naquela época, depois ele aprendeu, né? Depois ele aprendeu a tirar flecha em cima de um cavalo, aprendeu a usar armadura, usar escudo, usar espada. Ele se tornou um baita de um guerreiro, Davi. Mas quando ele foi enfrentar o Golias, Davi era um pastorzinho de ovelhas. Ele lutava com ursos e leões. Isso é verdade. Porque o trabalho do pastor era um trabalho perigoso. Ele tinha que fazer isso mesmo. Ele dormia com o olho aberto e um aberto e o olho fechado, né? E quando ele disse para o Saul: olha, já enfrentei urso e leão, era que ele era verdade mesmo. Então o garoto era corajoso. Davi não era brincadeira não, ele era corajoso. E quando ele enfrentou o Golias, ele estava só pensando nos leões e ursos que ele já tinha enfrentado. Eu falei: esse cara aí, eu vou enfrentar ele. Só que as ferramentas que queriam dar para o Davi eram ferramentas que ele desconhecia, ele não tinha experiência com aquelas ferramentas, com armadura, com escudo, espada, ele não tinha. O que ele conhecia era vara, cajado, pedra, funda, né? E foi com o que ele tinha que Deus, com os recursos que ele tinha, com as habilidades que ele dispunha, Deus usou aquilo para trazer vitória para Israel. E isso aumentou mais ainda a glória de Deus, né? Mais ainda, Deus se fez presente, porque aquilo foi um milagre. Davi pegou 5 pedras do ribeiro, e ele precisou só de uma, e a pedra foi certeira na testa do gigante. Uma pedra, e a glória de Deus veio sobre Israel. Amém? Vamos lembrar de Moisés, em frente ao Mar Vermelho, ao seu redor as montanhas do deserto, mais próximo dele o povo de Israel, murmurando, chorando, gritando de medo e reclamando da vida. Mais atrás o exército egípcio, um dos mais poderosos do mundo da época,
vindo para destruir os israelitas. E na frente o mar. E Deus disse para Moisés: por que clama a mim? Pega a tua vara e toca no mar. Uma vara. Um bordão. E o mar se abriu. E Deus deu vitória ao seu povo. Vamos lembrar de Jesus? Nas 2 multiplicações dos pães e peixes, uma multidão faminta. O dia indo embora, os discípulos preocupados: o que nós vamos fazer com essa gente toda? Nós temos que mandar essas pessoas embora, elas estão com fome, o que nós vamos fazer? E Jesus disse: traga o que vocês tiverem aí. Em uma dessas multiplicações tinha um garoto lá, que levou o seu lanchinho no Tupperware, e confiscaram o lanche do garoto. Eu não sei o que os discípulos falaram para a mãe daquele garoto, que falaram para ele. Eu sei que cataram o lanche do menino, e com aqueles poucos pães e peixes, uma multidão, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, aí dizem que pelas contas 15.000 pessoas ou mais se alimentaram de poucos pães e poucos peixes. E aquela viúva com um pouquinho de azeite, Deus multiplicou, e então ela pôde vender aquele azeite, pagar a dívida e viver do resto. Então o que nós aprendemos aqui, gente? Que na adversidade a gente fica pensando o que poderíamos ter, né? E de repente nós já temos, está ali na nossa mão, pertinho da gente, de repente numa gaveta, num armário, ou dentro de você. E Deus vai usar aquilo ali para fazer um milagre, para multiplicar, para abençoar. Então a gente tem que crer, confiar no Senhor. Porque uma coisa é verdade, irmão: Jesus nunca nos deixa na mão. Eu não conheço ninguém que creu em Jesus, que certa vez disse para mim: ó, Jesus me deixou na mão. Nunca vi ninguém. E olha que eu tenho 30 anos de caminhada aí, e já ouvi muita história, irmãos, fora as minhas próprias histórias, né? De como Deus não deixa aqueles que confiam nele na mão. Deus é um Deus que é um Pai amoroso, que cuida de nós, que nos ajuda nas adversidades. Temos que crer e confiar nele. Então aquela mulher tomou todas aquelas atitudes que a fizeram a prosperar na adversidade. Pediu conselho, obedeceu, trabalhou, prestou contas, e tudo isso baseado na sua fé e confiança em Deus. Esse último tópico é o mais importante de todos. É o mais importante de todos, porque alguém pode pedir conselho, alguém pode fazer o que é correto, alguém pode trabalhar, alguém pode prestar contas, excluindo totalmente Deus da sua vida. Alguém pode fazer isso, mas é muito melhor fazer tudo isso com Jesus, sendo o Senhor da nossa vida. Porque olha o que diz o Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então você quer que tudo que você faz não seja em vão? Que você caminhe com Jesus, que você ande com Ele, que você não apenas faça coisas para Deus, mas que você caminhe com Ele, que você ande com Ele, que Ele seja o Senhor da tua vida. Jesus nos mostra o quanto nós somos dependentes dEle, o quanto que somos dependentes da vida dEle em nós, a vida dEle em nós que está pelo Espírito Santo. Ele diz em João 15: eu sou a videira e vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, diz Jesus, sem mim nada podeis fazer. Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vocês, vocês pedirão tudo o que quiserem e vos será feito. Estamos unidos com Jesus e precisamos continuar unidos com Ele. Amém? O cristianismo, irmãos,
O Evangelho não é isso que a gente vê na televisão muitas vezes. Um balcão de negócios, em que você vai no balcão, você leva a sua lista de pedidos, e você faz um sacrifício, e você leva uma oferta, e aí Deus ele vai fazer o que você está pedindo, porque o Evangelho é isso. É um balcão em que você leva uma lista, compra a sua bênção e vai embora com a bênção debaixo do braço. Isso não tem nada a ver com o Evangelho, gente. O Evangelho é a vida de Deus em nós, que está em nós porque um dia nos arrependemos dos nossos pecados, Ele nos salvou, Ele operou em nós o novo nascimento, pelo Espírito Santo, pela palavra, nos tornou filhos e filhas dEle, escreveu o nosso nome no livro da vida, os nossos pecados todos foram perdoados, toda condenação e maldição foi anulada, justificados, pois, mediante a fé, temos paz para com Deus, e agora vivemos nesse mundo para adorarmos o Senhor, para sermos testemunhas do Evangelho, para vivermos em comunhão com os irmãos, em relacionamento uns com os outros, em amor, em perdão, para trabalharmos na obra do Senhor e para crescermos espiritualmente. Isto é o Evangelho de Jesus. Cada dia tomarmos a nossa cruz e seguirmos o Senhor, andando com Ele, a vida dEle em nós, nós nele e Ele em nós, o Espírito em nós, a palavra em nós, Deus em nós. Por isso que Paulo fala aos Colossenses: Jesus Cristo em vocês é a esperança da glória. Como que Jesus está em nós? Pelo Espírito Santo. Por que esperança da glória? Porque o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Penhor, o que é? Um pagamento adiantado, ou seja, a garantia de que tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele vai nos dar. Está garantido, é certo. Deus não voltará atrás, se permanecermos fiéis ao Senhor. Então o Evangelho é isso, é o que Jesus falou. Ele em nós, nós nele, caminhando com Ele. Não é como aquela antiga canção: eu marquei o encontro com Deus nesse santo lugar. Essa música não tem sentido, irmãos. Você não marca encontro com Deus, você vai com Ele. Se você marca o encontro com Deus, eu sei que, pastor, isso é muito chato, isso é liberdade poética. Tá, mas a liberdade poética às vezes está ensinando alguma coisa errada para as pessoas, passando uma ideia errada, de que você saiu de casa e Deus estava aqui, esperando você. Não, quando você acordou, Ele já estava lá com você. Aliás, Ele abençoa os seus amados enquanto eles dormem. Ele estava com você no banho, no café. Ele entrou com você aqui, vai sair com você. Você vai para a feira comer um pastel, Ele vai estar lá com você. Você vai comprar o frango na padaria, Ele vai estar lá com você. Você vai sentar à mesa com a família para comer, Ele estará lá. Você vai dormir à noite, você vai fechar os teus olhos. Os anjos do Senhor continuarão acampados ao seu redor. As mãos do Senhor estarão sobre você. Enquanto você dorme, Ele trabalha por você na madrugada. Amém? Por isso que não dá para entender como que tem gente que abandona Jesus. Ele é maravilhoso, não é? Sim ou não? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor, vamos entregar as nossas vidas ao Senhor. Qual a maior adversidade que você está enfrentando nesse momento da sua vida? Quero convidar você a fechar os teus olhos, abrir o teu coração e pensar nessa história tão maravilhosa desta mulher. E é uma história verdadeira, irmãos. Isso é um registro histórico, isso não é um mito, não é uma lenda. Isso é um registro histórico. Isso aconteceu e está acontecendo na vida de muitas pessoas. Já aconteceu na sua vida de muitas maneiras. Sabia disso? De muitas formas e maneiras diferentes. O que aconteceu com essa mulher aconteceu já com você. É que tem crente que não percebe, ou por falta de comunhão com Deus, por não estar muito afinado espiritualmente com o agir de Deus, por falta de maturidade. O Senhor Deus tem te abençoado, e talvez você esteja enfrentando um momento difícil.
Mas lembre-se de que o Senhor é aquele que nunca te deixa, nunca te abandona. Entregue agora as tuas adversidades ao Senhor. Oremos a Ele. Senhor nosso Deus, nosso amado e bendito Pai, queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus que nunca falha, é um Deus que cumpre todas as suas promessas. O Senhor é o Pai celestial, que insiste em não desistir de nós. A tua misericórdia, Senhor, e a tua graça tem nos abraçado todos os dias, porque nós somos pecadores, e às vezes, Pai, nós pecamos, nós falhamos, entristecemos o Senhor, mas quando te pedimos perdão e nos arrependemos, o Senhor sempre nos perdoa. O Senhor nos lava com o sangue de Jesus, o Senhor nos santifica pela presença do Espírito Santo, o Senhor nos levanta, o Senhor toma em nossas mãos, o Senhor nos leva para caminhar contigo nos caminhos do Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua fidelidade, obrigado pelas tuas promessas. O nosso coração, a nossa fé, a nossa esperança, Jesus, estão depositadas no Senhor, nas tuas promessas, na tua palavra, em quem o Senhor é, e o Senhor está em nós pelo Espírito da verdade. Por isso te agradecemos, por isso te louvamos, Senhor. E eu quero orar nesse momento, Pai, por aqueles que estão aqui nessa manhã, e por aqueles que estão nas suas casas agora, assistindo essa transmissão ao vivo, ou por aqueles que assistirão essa mensagem que está sendo gravada, Senhor. Eu quero orar por essas pessoas que estão enfrentando crises tamanhas, Pai, crises tão grandes, que estão trazendo uma confusão mental, uma confusão emocional, uma confusão espiritual, e essas pessoas, Pai, muitas delas filhos e filhas do Senhor, não sabem o que fazer, não sabem como agir nesse momento tão difícil. Deus amado, que o Senhor dê a tua direção, que o Senhor levante conselheiros, pessoas sábias que amam o Senhor, para ajudar esse teu filho e essa tua filha a dar um primeiro passo, a tomar as primeiras ações, as primeiras atitudes. Que o Senhor, meu Deus, dê coragem a esta minha irmã, a este meu irmão, dê um coração corajoso, que o espírito de poder, de amor e de moderação da parte do Senhor venha estar na nossa vida, no nosso coração. Pai amado, que venha sobre nós a tua direção, que venha sobre nós o teu milagre, que venha sobre nós o teu escape, que venha sobre nós a tua restauração, que venha sobre nós, Pai, a tua salvação. Talvez, Pai, tenhamos aqui pessoas, pais orando pelos filhos, para que eles se convertam, para que eles se voltem para ti, Senhor, para que eles conheçam o Senhor. Olha a oração deste pai, Senhor, olha a oração desta mãe, olha a oração deste filho que ora pelos pais, Senhor. Ora, meu Deus, olha, meu Deus, e atende a oração. Opera o milagre, Senhor, da cura, da salvação, da restauração, do perdão de pecados, do novo nascimento. Que as obras do diabo venham ser desfeitas, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor querido, entregamos em tuas mãos tudo que somos, tudo que temos. Entregamos em tuas mãos, Pai. Se temos uma pedra de um riacho, nós entregamos a ti. Se temos apenas uma vara, entregamos ao Senhor. Se temos apenas poucos pães e peixes, entregamos ao Senhor. Se temos apenas um pouquinho de azeite na botija, nós entregamos ao Senhor, para que o Senhor faça o que bem entender com aquilo que temos, com aquilo que somos, e que a nossa vida, Senhor, com os teus milagres sobre nós, que as nossas vidas sejam para te amar, te honrar, te agradecer, te glorificar, te bendizer. Que as nossas vidas, Senhor, glorifiquem o nome do Senhor e tornem o nome de Jesus conhecido em todas as nações. Pai, é assim que nós te pedimos, é assim que nós oramos, e que a alegria do Espírito Santo, a paz de Jesus venha sobre o nosso coração. Vamos adorar a Deus de todo o nosso coração, amém, irmãos?